Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus e que esta paz possa reinar sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito bom dia, que Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dEle. Nós já consagramos esse dia a Deus, que seja feita a vontade do Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho certeza que se você entregar para Deus todo este dia maravilhoso que Deus está te proporcionando, independentemente se é pela manhã, um momento como agora, ou se é pela tarde, pela noite, consagre tudo que você for fazer a Deus, cada decisão, cada tomada de escolha, e você será bem sucedido, porque o Espírito Santo de Deus, ele não falha quando ele vai nos ajudar para nós escolhermos ou decidirmos fazer alguma coisa em nossa vida em relação, talvez na área sentimental, fechar negócio, alguns projetos, na área financeira. Peça a ajuda de Deus. Muitas vezes não tem dado certo porque você tem feito sozinho, e Deus quer que você confie nele, chame por ele, para que ele lhe dê a inspiração e também te ajude nas decisões, tá bom? Então, que seja um dia repleto de bênção sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós temos já aqui, já estamos aqui com a palavra de Deus para trazer uma palavra abençoada. Já temos aqui algo do coração de Deus para o seu coração, assim eu acredito, e Deus vai falar com você muito forte. Após isso, após a meditação da palavra de Deus, nós teremos o nosso momento de oração. Nós vamos orar, vamos apresentar a causa de vocês e Deus vai operar milagres, prodígios, maravilhas, porque Ele ainda faz. Ele ainda é o Deus do impossível. Ainda que seja uma causa irreversível, ainda que seja uma causa impossível, deixa eu te apresentar aqui o Deus do impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então acalma o seu coração, porque Deus vai operar. Mas antes, deixa Deus falar com você, tá bom? Eu tenho dito aqui que aonde tem oração tem essas três coisas. Tem direção de Deus, resposta de Deus e vitória. Então, vamos sim orar, mas vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque é muito gostoso, é muito bom nós falarmos com Deus, mas é melhor ainda quando Deus fala conosco. Marcos, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vinde, farei pescadores de homens. Jesus, quando ele começa seu ministério, ali na idade aproximadamente de 30 anos, já tinha, ali os seus 30 anos, ele passa pelo Rio Jordão para ser batizado, aí ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, e vence, olha aí, e vence ali as tentações e o diabo, e depois que ele vence ali as tentações e o diabo, aquele deserto, ele volta para a sua terra onde ele cresceu, Nazaré. Porque ele nasce em Belém, sua cidade natal é Belém, mas é em Nazaré que ele cresce. Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré, ou o Nazareno, porque foi ali que ele cresceu. Alguns falam que é uma cidade, outros falam que é um vilarejo, mas foi o lugar onde o nosso Salvador cresceu. E ali Jesus queria começar o seu ministério, e ele queria fazer muitos milagres, prodígios, mas isso não foi possível, não porque ele não tinha poder, mas por causa da incredulidade daquelas pessoas que moravam naquela cidade. E isso se tornou um empecilho. O fato de Jesus crescer ali, eles achavam que Jesus era apenas uma pessoa assim, sabe? Mais um mero pecador, alguém normal, porque tá ali os irmãos de Jesus, tá ali as irmãs, a Maria, mas só que não. Jesus Cristo, ele era um Messias. E lá, em Lucas capítulo 4, em Nazaré, no dia de sábado, em uma sinagoga, ele se revelou categoricamente como Messias, dizendo a profecia que hoje para nós é capítulo 61 de Isaías, essa profecia se cumpriu em mim. Sabe o que fizeram? Pegaram Jesus e levaram Jesus para cima de um monte e tentaram matá-lo, precipitando de cima para baixo. Mas Jesus é de paz, Jesus não é de briga. Jesus sai e vai começar seu ministério em outro lugar, mais precisamente em Cafarnaum. Já que não me querem nesta cidade, já que não aceitam meus milagres, a minha pessoa, então eu vou me mudar. Até porque Jesus não era uma árvore,
Jesus já está falando aqui contigo, né? Você não é uma árvore, você não está plantado, fixado em um lugar aonde você não pode mudar. Se em tal lugar não estão te respeitando, não estão valorizando o seu ministério, não estão dando credibilidade naquilo que Deus te deu, os projetos, os sonhos, sua pessoa mesmo, sua pessoa. Então mude, vá para outro lugar. Por quê? Porque em outro lugar, Deus ele vai mostrar que Ele é contigo e lá Deus vai te exaltar. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos que fazer isso. E na maioria das vezes, biblicamente falando, Deus fazia isso com os seus servos. Fez isso com Abraão, teve que tirar Abraão lá da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai. E Deus diz, vai para o lugar que eu te mostrarei. Porque o projeto era muito grande. Se Abraão fica ali, não dava para acontecer o cumprimento da promessa e o projeto de Deus para o qual Abraão tinha nascido. Só para você ter uma ideia, o próprio neto, é isso mesmo, deixa eu ver se é neto ou é bisneto aqui. Isso, bisneto, desculpa. O próprio bisneto de Abraão, José, também sofreu esse tipo de situação, de não ser valorizado. Deus dava sonho para ele profético, sonhos reveladores do futuro, para salvar todo mundo, coisa grande, e os próprios irmãos o invejavam. Seus irmãos tentaram matá-lo, jogaram dentro de uma cisterna o José vazia. Não era brincadeira não, eles tentaram mesmo matar a José, só que não tiveram êxito. Por quê? Porque José estava no alinhamento com Deus, estava na posição. E quando você está na posição de Deus, os inimigos, os invejosos, o diabo, o inferno pode até se levantar e tentar contra a tua vida. Só que o que Deus falou para você vai acontecer. Porque o sonho de José não era sonho de barriga cheia não, viu? Era sonhos dos céus. E assim foi e assim aconteceu depois de vários processos. Então Jesus teve que se mudar. Jesus teve que sair lá para a banda de Cafarnaum. E em Cafarnaum ele monta o seu quartel-general, o seu exército com os 12, e foi o palco dos maiores milagres. Foi em Cafarnaum. Jesus operou muitos milagres ali naquele lugar. As pessoas gostavam de ver os milagres de Jesus. E Jesus foi para lá estrategicamente, porque lá era uma cidade comercial, tinha ali o porto, era uma costa banhada pelo mar, era uma cidade marítima. Então Jesus, muito inteligente, diz, eu vou para ali, porque ali vai ser o lugar onde muitas vidas serão milagrosamente tocadas pelo meu poder. E assim aconteceu. Só que antes de Jesus começar o seu ministério, como eu falei, a escolha aqui dos 12, e a sua escola apostólica, o seu exército com os 12, vamos dizer assim, o seu quartel-general, ele foi chamando um a um. Ele foi escolhendo um a dedo. Aí Marcos capítulo 1, versículo de número 17, fala que ele está fazendo um convite para André e Simão. André é irmão de Simão. Esse Simão aqui é Pedro. E também aqui nesta mesma pegada vocacional de Jesus para os discípulos pescadores de peixe, vou já explicar para você por que eu estou enfatizando pescadores de peixe, porque alguém pode dizer, é óbvio, é pescador, então tem que ser pescador de peixe. Não, existe pescador de outras coisas também. Então o que acontece aqui? Jesus também chama Tiago e João, os filhos do trovão. Até rimou, né? E o que vai acontecer? No versículo de número 17, Jesus está dizendo, vinde após mim. Isso aqui é um convite. Por que é um convite? Porque Jesus não vai te forçar, nem te obrigar a fazer a obra dele. Porque primeiro é um privilégio nós fazermos a obra de Deus. E tem muita gente que está deixando a desejar. Tem gente que está trabalhando demais, está ganhando dinheiro, mas essa pessoa ela ainda não descobriu o real motivo pela qual ela nasceu. E Jesus está chamando ela, vinde após mim. E ela está fazendo resistência ao chamado, à sua vocação. Então, o que Jesus espera de mim, de você, de nós, é espontaneidade, voluntariedade. Ele está te chamando? Então venha, vinde após mim. Primeiro passo é Jesus te chamar. E Jesus, ele quer que você interaja obedecendo ao seu chamado.
Lá em Mateus, o livro que antecede aqui o escrito de Marcos, lá no capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a princípio, Jesus sempre vai convidar, fazer o convite para aquela pessoa. Mas muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Então muita gente é chamada, mas nem todos são escolhidos. Por quê, pastor Leonardo? Vou explicar o porquê. Porque o chamado, Jesus ele vai fazer para muita gente. Ele vai olhar você, ele vai me olhar, outras pessoas, vai dizer: vem, estou te chamando. Mas vai depender da minha decisão de obedecer o seu chamado, para se concretizar em mim o cumprimento e o propósito para aquilo que eu nasci, porque eu sou um escolhido, você é um escolhido. Você foi escolhido para algo grande, mas existe ali um ponto de partida, e o ponto de partida é receber o convite de Jesus. E tem muita gente negligenciando, resistindo, desobedecendo, perdendo tempo. Jesus está chamando, e ele não aceita o convite de Jesus. Então Jesus está te chamando hoje: venha, vinde após mim, venha, eu estou te chamando. Eu sei que você tem suas tarefas, tem família, alguns aí estão solteiros, dizendo: primeiro quero ter minha família. Olha como é que é o ser humano. Você está dizendo: não quero saber disso, eu estou te chamando. Cabe a você, se você quer descobrir o seu real propósito de vida, que nós vamos falar sobre isso aqui já já, então vinde após mim. Vinde após mim e eu farei. Verbo fazer, ou seja, Deus vai te transformar no que, pastor Leonardo? Naquilo para qual você nasceu. É isso mesmo. Então, eu farei aqui, fala de processo. E quando eu aceito o convite, eu começo a entrar na segunda fase, que é o processo de Deus na minha vida de transformação. A metamorfose de Deus começa a acontecer de dentro para fora. Deus começa a me mudar, a me transformar. Eu preciso mudar de mentalidade, eu preciso mudar de atitudes, eu preciso aceitar a transformação após eu aceitar o convite. Então agora chegou o momento de Deus, não é o homem, porque às vezes a gente pensa assim, né? Aí a pessoa vem para Jesus, aceita o convite, aí a gente quer mudar a pessoa, a gente quer que aquela do nosso jeito, ao nosso molde, ao nosso padrão. Mas não funciona assim, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Quem vai fazer esta obra da regeneração é o Espírito Santo. Quem vai transformar o homem é o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que Pedro andou com Jesus aí 3 anos. Jesus nunca mandou ele tirar a espada da bainha. E na verdade, quando ele tirou e fez o que fez, cortou a orelha de Malco, e Jesus teve até que colar ali no lugar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus fez foi ele mandar guardar. Nem mandou ele jogar fora, porque essa parte de jogar fora, de fazer ele tirar e jogar fora e abrir mão daquela espada, era ele mesmo por conta própria. Mas quem ia trabalhar dentro dele era o Espírito Santo, como aconteceu em Atos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2, a espada já não está mais na cintura, a espada está na boca. E uma pregação dele, e alguns acreditam que foi uma pregação de 10 minutos, alguns teólogos, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Quer dizer, é por isso que Deus quer te transformar, para que os resultados apareçam e a glória seja de Deus. Mas não, a gente quer ir cru, a gente quer fazer de qualquer jeito. Aceitou o convite e não, primeiramente você vai passar pelo processo. É por isso que vem deserto, vem prova, vem luta, vem dificuldade, portas fechadas, às vezes até enfermidade. Algumas pessoas vão te desamparar, te abandonar. É isso mesmo, você será rejeitado. Por quê? Porque Deus tem algo grande para fazer acontecer da tua vida. Esse farei é processo do verbo fazer. Deus está te fazendo para você virar de fato aquilo para qual você nasceu. Então, vinde após mim e eu farei que sejais. Agora vai vir um propósito. O que? Pescadores de homens. Então Pedro não nasceu para ser pescador de peixes. André não nasceu para ser pescador de peixes. Pegou o que eu falei a princípio? Que existem pescadores lá na palavra introdutória de várias coisas. Então Tiago não nasceu para ser pescador de peixes. João não nasceu para ser pescador de peixes. João, Tiago, Pedro e André
eles nasceram para ser pescadores de homens. Está aqui o propósito de vida deles, é esse aqui. Então, muitas vezes você não está feliz porque você está fazendo algo que não é aquilo para qual você nasceu. Não é o teu propósito de vida. Talvez você está até ganhando dinheiro, tem nome, tem peso, tem uma posição social, só que você não se sente realizado. Por quê? Porque você não nasceu para aquilo. Embora você esteja até prosperando naquilo que você está fazendo, que não é o propósito para qual você nasceu. Está entendendo? Mas aquilo ali não quer dizer que você já vai largar. Não. Às vezes aquilo ali também Deus está usando, te treinando, te preparando, te fazendo para você vir para o propósito a qual você nasceu. Porque você nasceu com um propósito. Você tem que descobrir qual é o propósito. Pedro, ele não nasceu para ser pescador de peixe, juntamente com seu irmão e os seus sócios Tiago e João. Eles nasceram para serem pescadores de homens. Então você nasceu para um propósito grande. Um propósito grande. Descubra hoje. Ore, fale com Deus. Senhor, já aceitei o convite. Senhor, se o Senhor está me fazendo, farei. Se eu estou neste processo, então, Senhor, que eu possa descobrir, que eu possa achar o mais rápido possível o propósito para o qual eu nasci. Tá bom? Então tá aqui, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 17. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, convite, e eu farei. Farei, verbo fazer, fala de processo. Que sejais pescadores de homens. Pescadores de homens, destino final, propósito de vida para o qual eles nasceram. Que você possa aceitar o convite de Jesus. Que você possa aceitar o processo e não fugir do processo. E que você possa viver o propósito. Porque você só vai viver o propósito. Alguém já disse, só vive propósito hoje se você aceitar o processo. Eu digo mais além. Só vive o propósito hoje se você viver também o processo, mas primeiramente aceitar o convite. Vamos orar? Eu quero orar com vocês aqui agora, quero clamar a Deus, apresentar sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste ancião, deste casal, talvez até desta família que esteja aqui nos ouvindo, nos assistindo, recebendo esta ministração do céu poderosa ao coração deles. Esse jovem, este pré-adolescente, quem sabe até criança. Deus trabalha o convite através, meu Pai, o clique, quando eles clicaram e entraram, meu Deus, aqui para ouvir a tua voz, já é o Senhor chamando eles. No apenas simples clique, meu Deus, que a partir de agora o Senhor venha trazê-los para a tua presença. Vinde após mim, que eles possam aceitar, tira o atrapalho, as distrações, a resistência, que possam, meu Pai, se voltar para aquilo que eles nasceram, que é o propósito de vida. Senhor, se alguém estiver no processo, ajuda também. Se alguém estiver, meu Deus dos céus, numa fase muito ruim agora, ajuda. Não deixa essa pessoa desistir, mas fortalece em nome de Jesus. Eu quero te entregar cada causa. Se estiver doente, cura. Se tiver causa na justiça, entra agora, meu Pai, batendo o martelo. Tu és o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. Tu és, Senhor, o rei dos reis. E o Senhor é que dá a última palavra. Deus, se tiver alguém passando luta no casamento, restaura este casamento. Se tiver alguém passando luta no ministério, algum obreiro, meu Deus, restaura. Eu repreendo a ansiedade, a depressão, o espírito de suicídio. Eu repreendo toda ação luciférica, maligna, todo trabalho feito contra a vida desta pessoa, inveja, para destruir a vida desta pessoa, eu repreendo. Para esta pessoa talvez esteja desanimada, anima e levanta ela para a glória do teu nome. Eu quero abençoá-la em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, tá bom? Como Deus falou com você, e eu creio que você vai tomar uma atitude hoje de aceitar o convite de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.